Bom, então vamos analisar como calcular uma constante de equilíbrio para um determinado caso. Nessa situação, foram colocados 10 mols de N2O4 em um frasco de 1 litro a 100 graus Celsius. Sabendo que, ao atingir o equilíbrio, no sistema existem 4 mols de NO2 a 100 graus Celsius, calcule o valor de Kc. Notem aqui que eu tenho uma temperatura de 100 graus Celsius. E aí, uma perguntinha que vocês sempre, sempre fazem é: onde vou inserir essa temperatura? Preciso trabalhar com essa temperatura? Não. Ora, então por que essa temperatura foi inserida no exercício? Para que você saiba que a temperatura permanece a mesma no sistema. E isso é importante porque o valor de Kc ele só pode ser modificado ou alterado com a variação de temperatura. Então, a variação de temperatura ela indica uma mudança de Kc. Se a temperatura permanece a mesma durante todo o processo, todo o sistema, não vai ocorrer mudança no valor de Kc. Independente da quantidade de substância que eu estou colocando para reagir, que eu vou formar e que eu vou ter no meu estado de equilíbrio. Então, repetindo, para um mesmo sistema, para uma mesma equação química, se a temperatura permanece a mesma, o Kc vai permanecer o mesmo, não será alterado. Bom, como calcular o valor dessa constante? Então, para isso, vamos fazer uma tabela. Nessa tabela, nós vamos fazer uma divisão em início, aquilo que eu coloco no meu meio reacional, qual substância, e qual é a quantidade, uma proporção, que é a proporção estequiométrica entre aquilo que eu estou gastando, consumindo e aquilo que eu estou formando, produzindo, e o equilíbrio, que é o final do meu processo, o equilíbrio químico. No final, quanto eu tenho no meu recipiente? Quanto vai sobrar no meu recipiente? Então, vamos primeiro analisar essa proporção. A proporção de N2O4 é de 1 para 2. Então, eu estou reagindo 1 mol de N2O4 e formando 2 mols de NO2. 1 para 2. Inicialmente, ele fala que foram colocados 10 mols de N2O4, então está aqui, início 10 mols de N2O4. Se ele não fala nada de NO2, eu tenho 0, formei 0. Quanto estou gastando de N2O4? Não sei, por isso eu coloquei X. Quanto estou formando de NO2? Não sei, por isso eu coloquei Y. Quanto eu tenho no equilíbrio de N2O4? Não sei, o exercício não menciona, por isso eu coloquei Z. Quanto eu tenho no equilíbrio de NO2? Isso eu sei, porque o exercício menciona que ao atingir o equilíbrio, no sistema existem 4 mols de NO2, ó. Então, eu escrevi aqui, ó, 4. Agora, nós vamos trabalhar com essa proporção para saber quanto foi consumido e quanto foi formado. Bom, então 10 mols é o que eu tinha no meu início de N2O4, 4 mols é o que eu tenho no equilíbrio químico de NO2. Ora, se eu tenho 4 mols, significa que eu formei também 4, que eu produzi 4. Por que isso? Porque inicialmente eu tenho 0. E o equilíbrio químico é aquilo que eu tenho no final do meu processo. Se inicialmente eu não tenho nada de NO2, se eu formei 4, significa que no equilíbrio eu tenho 4. Permaneceram, então, 4 mols de NO2 no meu equilíbrio. Por outro lado, o que eu vou analisar do N2O4? Inicialmente 10 mols. Mas quanto eu consumi? Ora, se eu estou formando 4 mols de NO2 e a proporção aqui é de 1 para 2,
Então, 1 gera 2. Se eu estou produzindo 4, significa que inicialmente eu tinha o quê? 2. Então, se eu estou formando 4 mols, significa que eu gastei, que eu tive um consumo de 2 mols. Então, a proporção 2 para 4. 2 foi a quantidade consumida e 4 foi a quantidade produzida, formada. Então, o que eu vou ter no estado de equilíbrio para N2O4? Eu vou ter 10, vou escrever aqui no cantinho, 10, que é o início, menos aquilo que eu estou consumindo, que é 2 mols. Então, 10 menos 2, eu vou ter no final 8, que é justamente esse valor que tem aqui, ó, 8 mol. 8 mol é o valor que eu tenho no meu estado de equilíbrio, que é o meu final, que é a minha sobra, é aquilo que vai permanecer no sistema. Então, qual vai ser o valor da concentração em mol por litro no equilíbrio? Vai ser 8 dividido pelo volume, que é 1. Por que 8 por 1? Ora, porque a concentração, nós já vimos, nada mais é do que o número de mols dividido pelo volume, né? Vocês sabem que eu tenho aqui uma dificuldade para escrever com esse negócio. Então, o número de mols dividido pelo volume, mol por litro. O volume lá no início do problema foi dito pelo autor que é de 1 litro. Então, 8 por 1, 8 mol por litro é a concentração de N2O4. Já a concentração de NO2 vai ser 4, que é o valor no meu equilíbrio químico. Então, quando eu chego até o estado de equilíbrio químico, 4 mols de NO2 são formados, então 4 dividido por 1, 4 mol por litro. Agora é simples, basta montar a equação de Kc e substituir as incógnitas pelos valores. Ora, o que vem a ser Kc para esse processo? Concentração de NO2 elevado ao quadrado, produto sobre reagente, né? Concentração de NO2 elevado ao quadrado, dividido pela concentração de N2O4. Então, Kc vai ser 4 dividido por 8, 4 ao quadrado. Então, 4 ao quadrado dividido por 8 vai gerar um valor de 2. E qual vai ser a unidade? Ó, mol por litro ao quadrado dividido por mol por litro. No final, eu tenho mol por litro. Bom, posso então gerar um gráfico a partir dessa equação, a partir desse problema. Inicialmente, eu tenho 10 mols por litro do N2O4, que é o meu reagente. Essa concentração com o tempo vai diminuindo até atingir um valor de 8. Atingindo o valor de 8, ela permanece a mesma. Já o NO2, que é o meu produto, eu tenho inicialmente nada, eu não tenho nada inicialmente de NO2, essa concentração vai aumentando até atingir um valor de 4 mol por litro. Quando atinge esse valor, permanece constante ao longo de todo o tempo. Ora, se permanece constante ao longo de todo o tempo, eu tenho então uma separação aqui, uma marcação, que esse é o estado de equilíbrio atingido pelo meu sistema. Nesse estado, a concentração de N2O4 e de NO2 permanece a mesma durante todo o processo. Bom, então agora nós vamos para o último exemplo. Né? Se você chegou até aqui porque você é uma pessoa forte, muito bem, força, tá acabando, tá? Nesse último exemplo, nós vamos trabalhar com a mesma equação do exemplo anterior, tá? A mesma temperatura de 100 graus Celsius. Então, o que vai mudar nesse exercício? Os valores que eu vou ter no início e no final, no meu estado de equilíbrio. Então, vamos ler o exercício. Foram colocados 20 mols de N2O4 em um frasco de 1 litro a 100 graus Celsius. Após atingido o equilíbrio a 100 graus Celsius, foi constatada a presença de 5,86 mols de NO2. Calcule, então, o valor de Kc.
Então, N2O4 é o meu reagente, NO2 é o meu produto. No início eu tenho 20 mols, eu não tenho nada de NO2. O que eu gastei de N2O4? Não sei. Coloquei aqui umas interrogações. O que eu formei de NO2? Também não sei. O que eu tenho no equilíbrio de NO2, de N2O4? Não sei. O que eu tenho no equilíbrio de NO2, isso sim o problema forneceu. O exercício forneceu que, após atingir o equilíbrio, foi constatada a presença de 5,86 mols de NO2. Está aqui. Ora, 5,86 mols é aquilo que eu tenho no equilíbrio. Isso significa que eu formei a mesma coisa. Por quê? Porque eu tenho zero inicialmente de NO2 e o equilíbrio é aquilo que eu tenho no final do processo. Mas, professora, peraí. E se inicialmente eu tivesse 1 mol de NO2? E tivesse, sei lá, né, formado 4,3 mols de NO2. Quanto eu teria no meu estado de equilíbrio? Estou me superando hoje escrevendo com esse negócio aqui, hein? Nossa, hoje eu tô demais. E aí, voltando, isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Não tem nada a ver com o exercício aqui. É só para vocês pensarem um pouquinho. Então, eu tenho 1 mol do produto NO2, eu tenho 4,3 mols formados, né, de NO2. E quanto que eu tenho no equilíbrio? Simples. 1 eu tinha inicialmente, 4,3 eu tenho que foram formados. Então, no final, no meu equilíbrio químico, eu tenho 5,3. Ora, tudo aquilo que eu estou formando, produzindo, eu somo para um estado de equilíbrio. Tudo aquilo que eu tenho no reagente, que eu estou consumindo, eu vou subtrair no estado de equilíbrio. Porque eu tenho um valor inicialmente, eu vou consumir, eu vou gastar, então eu tenho que subtrair. Se eu tenho um valor inicialmente no produto e eu estou produzindo, formando, no final eu tenho que somar. Não é esse o nosso caso. Então, vou até apagar aqui, tá? Bom, o nosso caso é o seguinte: nós temos a formação, ou melhor, o equilíbrio de 5,86. Então, isso significa que eu também formei 5,86. Nosso Deus, 5,86, certo? Proporção 1 para 2, porque eu tenho 1 mol de N2O4 e eu estou formando 2 mols de NO2. Então, 5,86 é o que eu tenho no equilíbrio, 5,86 foi a quantidade formada de NO2. Se a proporção é de 1 para 2, 1 mol de N2O4 para 2 mols de NO2, então significa que eu gasto metade, 2,93 mols foram consumidos e eu tive uma formação de 5,86 mols. Bom, inicialmente no meu sistema eu tenho 20 mols de N2O4. O gasto foi de 2,93, então no final do processo, no equilíbrio, a minha sobra vai ser de 17,07 mols. O que eu preciso fazer? Calcular a concentração para depois achar o valor de Kc. Ora, Kc, produto sobre reagente, concentração de NO2 ao quadrado dividido pela concentração de N2O4 elevado a 1, que é o valor do coeficiente estequiométrico que eu não preciso representar. Estou colocando aqui, mas não é necessário representar. Só para lembrá-los, o volume desse recipiente ele é de 1 litro, que o exercício forneceu lá no início da questão. Então, 5,86 por 1, 5,86. 17,07 por 1, 17,07. Então, eu tenho, substituindo aqui, né, essas concentrações pelos valores, eu tenho 5,86 mol por litro ao quadrado dividido por 17,07 mol por litro. Dessa forma, o valor de Kc é igual a 2 mol por litro. Ixi, peraí, professora.
No exemplo 1, nós também encontramos um valor de Kc de 2 mol por litro. Coincidência? Não, de forma nenhuma. O valor da temperatura que eu fiz questão ali de destacar para vocês é o mesmo, 100 graus Celsius. Ora, mas espera aí, professor, os valores inicialmente que eu coloquei e o valor no meu equilíbrio, eles são diferentes no exemplo 1 e 2. Sim, perfeito, são diferentes. No entanto, a temperatura é a mesma. Então, não importa se eu estou alterando os valores que eu estou colocando no início, que eu estou colocando no final do processo. O importante é que a temperatura permaneça constante, permaneça a mesma, tá? Então, o valor de Kc, ele só vai ser alterado se a temperatura for alterada. Então, vou novamente aqui, ó, destacar os valores, os dois experimentos envolvendo o mesmo equilíbrio, né, na mesma temperatura, o valor de Kc é o mesmo. O valor de Kc para um dado equilíbrio varia somente com a temperatura. Então, pessoal, hoje a gente fica por aqui, tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Beijo, beijo!